Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, mundo! Tudo bem? Eu sou o André Noel e esse é o podcast Tem Tempo para Pergunta, diretamente do TDC, junto com o podcast The Developers Live, que hoje estamos gravando aqui direto do TDC São Paulo, a edição de 2024, uma edição muito legal, muito bacana. E eu estou aqui com quem? Com Guaissara Gonçalves, que está junto comigo, coordenadora também do TDC, palestrante, rockstar e tudo mais. E olá, Guai, tudo bem contigo? Olá, um prazer aqui ser entrevistada pelo rockstar agora, André Noel, prêmio fresquíssimo, olha o sorriso na cara desse senhor. Era pra eu estar com ele aqui mostrando e eu esqueci. Tá lá na loja, mas eu devia estar com ele aqui, mas realmente, gente, ganhei o prêmio Rockstar TDC, foi muito legal, muito bacana. Imitando a Guai, eu almejava o prêmio desde que eu vi a Guai ganhando, exibindo pra todo mundo, mas é muito legal. Ah, mas fala pra todo mundo o que é isso, que eu acho que as pessoas não sabem, já aproveita e se apresenta, diz quem é você, porque hoje aqui a gente já começa sem enrolação e eu faço a enrolação depois. Combinado. Bom, meu nome é Guaissara, mas fiquem à vontade para me chamar de Guá, encontrando aí pelos corredores do TDC ou fora do TDC, pelas redes sociais, me chamem de Guá. Sou analista de gestão de portfólio ágil no Itaú Unibanco. Já trabalhei com transformação digital lá dentro também, como Agile Coach, disseminando a cultura ágil e também como desenvolvedora. Meu background é técnico, sou formada em processamento de dados, programei, fiz muitas POGs pela vida, mas eu fui sendo conduzida ali para a parte de gestão de projetos. Foi quando eu me deparei pela primeira vez com agilidade e me apaixonei por este mundo. Então, caí dentro, virei Agile Coach e comecei a estudar mais sobre o comportamento humano para entender por que as pessoas se comportam de maneira diferente, não é verdade? Porque tem pessoas que gostam da agilidade, tem pessoas que odeiam a agilidade. Então, eu quis entender isso melhor. Foi quando eu fiz minhas 2 pós-graduações, uma em Ciências de Comportamento Humano e Análise de Perfil, e a outra agora, fresquinha, em Neurociência, Comportamento e Desempenho. Que bacana, e aí, entendeu? Como que funciona o ser humano? Olha, tô tentando entender, viu? Tá difícil, mas Imagino. agora já tô começando a ver uma luz no final do túnel. De todos esses diferentes chapéus, sem fazer trocadilhos, nada, qual que é o seu preferido? O meu preferido é trabalhar com comportamento humano. Adoro entender por que as pessoas se comportam da maneira como se comportam, a química da neurociência que acontece ali por trás do bit byte quando a gente digita ali um comando para o computador. A gente não faz comandos na programação, é assim que a gente funciona, cheio de comandos também, que está ali legal. na nossa caixinha preta chamada cérebro. Eu até já contei algumas vezes, não sei se eu já falei no podcast, mas eu entrei para a área porque eu falava, eu gosto muito de computadores, mas eu não gosto de pessoas. Então eu quero trabalhar com computadores, mas não quero trabalhar com pessoas. Até descobri que eu estava completamente errado, né? E sabia que tem pessoas que ainda acreditam nisso, que caem no mundo da tecnologia achando que não é necessário aquele contato humano? Mas eu acho que faz parte, porque eu acho que todo mundo precisa de um clickbait, né? Precisa cair na área para descobrir como que é, né? Boa, muito bom. E você, na sua vida na parte de desenvolvimento, trabalhou com quem em desenvolvimento? Gente, agora a gente revela a idade, né? Não pode. Tudo bem, o pessoal aqui é experiente em COBOL, Clipper e etc. Trabalhei em COBOL, né? Então eu tive Legal. COBOL, tive Pascal na Aham. faculdade. Na época de estrutura de dados era ali na mão mesmo, a Sim, gente nem fiz muito isso. estruturava no computador. E depois, por incrível que pareça, me apaixonei pelo VB6. Como eu tinha um Legal. professor que falava que eu era chupim de programador, né? Porque VB6 não era uma linguagem. Mas gostava muito.
E depois eu fui para a parte de orientação a objeto na parte de VB.NET. Foi quando eu comecei a migrar para agilidade e também banco de dados. Então, Oracle, SQL, porque a minha paixão sempre foi estruturada. Então, Oracle eu me dava bem, quando a gente falava de COBOL me dava bem, mas OO nunca foi meu forte. Foi ela que me expulsou da programação. Ah, é? Qual que foi o seu trauma com o O? Não entendia e até hoje para mim não cai a ficha aquele negócio de hereditário, Herança, herança. polimorfismo. Nossa, não, gente. Eu falo, é tão mais fácil fazer uma sub chamando a outra. Por que eu preciso herdar tudo isso de método? Por que não usar um GoTo? Por que não usa o GoTo, um exit, um return? É muito melhor. Mas eu confesso que eu sou um pouquinho fã de orientação a objetos, eu gosto bastante, mas eu sou um pouco eclético, porque eu tenho um problema que eu acho que eu meio que gosto de tudo. Aí eu lembro que eu tava numa Latinoware, quando teve o anúncio do PHP 5.3, que o Rasmus falou que introduziram o GoTo na linguagem. Não tinha, mas introduziram. Ele falou, gente, o GoTo quebra galho, ajuda e tal. Eu falei, oh, bacana, realmente, né? A gente pode fazer uns saltos olímpicos e tal. Eu gosto. Muito bom. Pra gente fazer agora aquele momento de inserção aqui, só para trazer todo mundo, esse é o nosso podcast Developers Life, aqui direto do TDC. Queria aproveitar para fazer aquele momento de agradecimentos, um agradecimento especial a todo mundo que apoia o Developers Life, nossos apoiadores. O pessoal apoia pelo apoia.se/vida de programador. Sim, ali ainda está com o nome antigo. O nome antigo que vai ficar para sempre, né? O Developers Life, vida de programador. Então, um abração para todo mundo. Não vou falar dos nomes, porque eu não estou com os nomes aqui no momento. Mas obrigado. Se você quiser apoiar, pode dar uma olhada aí na descrição, pode entrar no apoia.se/vida de programador. A gente tem grupo secreto no Telegram e tem conversas secretas lá também. Vocês podem participar. E muito obrigado pessoal que escuta o nosso podcast desde o começo, pessoal que está sempre aí. Comentem, mandem suas mensagens que a gente está por aqui. É isso. Joia. Guai, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito do seu trabalho, eu acho muito legal o que você faz. Confesso que eu devia aprender muito mais da sua área, essa parte de trabalhar com pessoas, parte de agilidade e tal. E ontem eu vi um pedacinho da sua palestra, a parte de storytelling, que é uma coisa que me chama muito. E eu queria te perguntar, como que foi assim essa sua participação, o que você trouxe assim, de conteúdo, como que é essa área para você? Baseada na neurociência, né? Então, comportamento humano. Ontem eu trouxe na trilha de UX Design como que a gente consegue melhorar a experiência do nosso cliente, do nosso usuário, usando técnicas de storytelling. Então, ao contrário do que muitos pensam, que storytelling é só construir uma historinha, né? Não, existe toda uma biologia por trás que modifica inclusive a nossa estrutura de pensar, que pode gerar um engajamento ou um desengajamento a partir de como que a gente consegue trazer o usuário e o cliente para o nosso contexto, que é o storytelling. E o storytelling você pode usar não só para isso, mas como já trouxe também em outras palestras, na própria carreira, quando a gente fala sobre... olha só o que chegou, um pause aqui na conversa, que acabou de chegar Mandei uma mensagem aqui de WhatsApp, eu falei, gente, traz pra mim, e olha aqui, ó, vou deixar aqui em beleza. Olha isso. Deixar no meio, porque não é só meu, a Guai também é rockstar. Esse daqui é fresquinho, tá? Ó, que lindo. Legal. Continuando aqui a história do storytelling, a gente pode trazer ele, usar as técnicas dele para todo o contexto. Então, poxa, eu estou numa entrevista. Como que eu vou conduzir a história da minha vida para o meu entrevistador? De forma que eu consiga engajá-lo, trazê-lo para dentro e falar, poxa, é ela que eu quero. Legal. Né? Quando eu falo o quê? De uma marca, a história, como que a marca conta o que ela é para engajar o cliente. Então, o storytelling ele pode ser aplicado em vários contextos e não só no de UX, mas ontem eu trouxe dentro da experiência de usuário. Que legal. Uma coisa que eu aprendi como professor, a gente tem a parte da didática, que uma coisa importante é você vai ensinar algo. Beleza. O que a pessoa já sabe? Você tem que pensar assim, eu vou falar uma coisa que ela vai entender, então você às vezes tem que
amarrar tudo. E aí o storytelling entra perfeitamente. Você vai trazer o que a pessoa sabe, o que a pessoa conhece, e para você botar ela num ponto que ela entenda o que você está falando e ela queira te ouvir, né? Às vezes a gente passa muito pela situação, tá numa reunião, nosso colega tem uma ideia muito pior do que a nossa, mas é a ideia aceita porque ele soube vender a ideia, né? Quem nunca, né? E você treina as pessoas para isso? Você ensina no dia a dia assim como fazer essa parte? No dia a dia hoje eu não ensino como fazer essa parte, mas eu uso isso para fazer a minha parte, digamos assim, né? Então, quando eu quero trazer uma pessoa para um contexto que ela precisa usar determinada prática ou participar de determinado rito ágil, como que eu conto essa história para ela? Como que Aham. ela se vê como autora ali daquela história e não só um coparticipante, um coadjuvante? Aham. Né? Então eu tento trazer isso para aquele contexto, ou mesmo com uma apresentação. Uma coisa que eu uso muito, já trazendo um pouquinho da técnica, é o takeaway. E o que é o takeaway? É o que eu quero que aquela pessoa leve para casa, como o próprio nome diz. E a partir disso eu construo o que eu vou levar para ela. Então, poxa, eu quero que de uma determinada reunião a pessoa saia sabendo o que é uma planning de sucesso. Então, eu vou construir a minha apresentação baseado nisso. E quando a gente fala em apresentação, o que as pessoas pensam? PPT. PPT, hoje a gente tem a IA para ajudar, então temos apps que conseguem construir PPT. Então, gente, PPT aos 20%. Aham. Tudo tá o quê? Em como você vai construir, como você vai falar, como você vai trazer, né? Então, O que você faz se o slide cair? exato. Como Você consegue conduz? continuar conduzindo aquela conversa? Muito bom. Ontem eu estava conversando com o Marcelo Leite, que ele fez a primeira palestra do dia, e eu falei, cara, eu fiquei impressionado com o começo da sua palestra. Falei, que ótimo storytelling que você fez. Não sei se estava de manhã, Eu tava no workshop de IA da Érica. bacana, mas ele começou o quê? Era uma palestra sobre liderança. E aí ele começou, vou contar uma história. Era uma vez, me botou no slide lá, o Era Uma Vez, e colocou a rainha má da série Era Uma Vez, né? A foto dela. E ele puxou a história da Branca de Neve, do espelho, espelho meu, que todo mundo conhece. A rainha chegou e falou, espelho, espelho meu, que existe alguém mais bela que eu. O espelho falou que não, e tava tudo bem. Perguntou de novo, existe alguém mais bela? Não, e tava tudo bem. Enquanto tava respondendo tudo o que ela queria, tava tudo bem. Quando que deixou de ficar tudo bem? Quando perguntou, existe alguém mais bela que eu? Existe. E aí, no momento que respondeu uma coisa que ela não gostou, ela se transformou na bruxa. E aí, nesse gancho, que uma história que todo mundo já conhece, que todo mundo sabe, ele falou assim, de liderança. Ele falou, em quem você se transforma quando você escuta uma coisa que você não quer ouvir? Aí eu falei, que baita começo pra pessoa Sensacional. ficar assim, realmente, né? E aí ele conseguiu levar a palestra e tal. Então, assim, realmente o storytelling segura a pessoa pra te ouvir, né? E ele fez o quê? Ele trouxe você como autor daquela história. Então você começou a se ver dentro ali daquele Aham. contexto como a bruxa má. Quando você Exato. não tem o seu desejo ou tua expectativa realizada. E naquela hora, todo mundo para e fala, será que eu tô sendo uma bruxa má? E começa a repensar, né? Muito. Perfeito. Inclusive, eu conheço pessoas que fazem storytelling em formas de tirinhas. Não sei se você já viu alguma Em coisa forma assim. de quê? De tirinhas. Quadrinhos. Conheço, já ouvi falar num desses. Eu acho muito legal porque a gente consegue contar histórias rápidas que as pessoas se identificam. E é o que você falou, vira autor junto, né? E foi assim que você me conquistou como fã há mais de 11 anos atrás. Gente, eu não Direto do acredito túnel que do tempo. hoje eu estaria aqui batendo um papo no podcast do André Noel, que há 11 anos atrás, quando eu entrei na vida de programador e me deparei com aquelas tirinhas, achei o máximo. Bom. Mas vamos lá, antes que eu fique ruborecido aqui, vamos falar um pouquinho de Agile. Que a gente até tem uma brincadeira meio comum no Dev, que a gente usa muito Agile. O que você prefere, Agile ou Agile? Ágil, estamos no Agile é Brasil, melhor. né? Boa.
A gente usa muito o ágil, estruturas ágeis e tal. Tem gente que usa bem, tem gente que não usa bem, tem gente que usa só os nomes, né? Os famosos nomes. Mas, por um lado, existe uma certa barreira. Até esses dias eu estava ouvindo, assim, falar de que a agilidade estragou um pouco o processo de desenvolvimento. É, Nesse contexto, como que você vê essa questão? As empresas estão trabalhando bem essa questão de cultura ágil, de agilidade, ou ainda estamos na questão de modinha, de usar mais os termos e tal? Eu acho que a gente tem muita oportunidade para evoluir ainda. Aham. Comparado com o passado, o que que a gente evoluiu? O conhecimento. Então, hoje todo mundo já sabe como fazer, né? Então, o que que são os métodos, quais são os frameworks, que tipo de ferramenta a agilidade traz para a gente. A gente evoluiu. É Aham. muito raro uma pessoa que nunca escutou ou não conheça. Sim. A questão é, a cultura, ela acabou morrendo um pouco. E quando a gente fala de agilidade na cultura, a gente está falando de adaptabilidade, a gente está falando do face to face, das interações, Aham. de se trazer valor independente do que está acordado. Então, estou aberto a negociar para te trazer um valor. E isso acabou morrendo um pouco, deixando de acontecer. Aham. Então, quando a gente fala hoje em agilidade, eu vejo uma agilidade sem propósito muitas vezes. Por isso que acaba atrapalhando o desenvolvimento. Aham. Porque o desenvolvedor, geralmente, que aponta, não vê a cultura. Ele vê uma pessoa forçando ele a fazer determinada prática ou usar determinada ferramenta que ele não acredita que gera valor dentro do contexto dele, Aham. atrapalhando o dia a dia que ele acredita que gera valor, que é a forma com que ele faz. Então, ainda vejo muita gente falando, mas Guá, eu não faço uma daily de 15 minutos, tá? Mas você interage via ferramenta online o tempo inteiro com seus colegas ali de trabalho. No café, às vezes você faz uma daily e você não percebe. Aham. Então, assim, para que eu preciso instituir aquele horário fixo, com aqueles 15 minutos time boxeado no relógio, para falar de algo que eu já sei que o meu colega está fazendo, porque a gente conversou ali naquela ferramenta, que eu não vou dizer o nome, porque não patrocina aqui o podcast. Mas pode, tá? Estamos abertos. Então, isso acaba amarrando muito o processo. Eu vejo que reuniões de planejamento, onde as pessoas ficam 3 horas mostrando o que está planejado. Mas, cara, a reunião de planejamento não é para planejar? Por que eu tenho que ficar 3 dias antes preparando um PPT lindão Aham. com o que eu vou fazer, sendo que a reunião é para isso? Entendi. Então, vamos usar isso para usar esse tempo que a gente tem para planejar junto e debater o que a gente vai fazer para alcançar os nossos objetivos e não vir um descido, top-down e aqui eu só mostro. Então, as pessoas acabaram desvirtuando um pouco as práticas em detrimento de não conhecer e não viver a cultura como ela deve ser vivida. E tem esperança ainda? Opa, sempre temos. A gente não faz uma reunião de planejamento de reunião de planejamento. Exato. Uma reunião que poderia ser um e-mail, quem nunca? Exato. E sem entrar em muita polêmica, eu gostei muito de uma frase que eu vi, acho que foi na rádio. Uma reunião que poderia ter sido uma cadeirada. Pois é, São Paulo tá fazendo ainda mais sentido isso. Mas tudo É bem. isso. E você acha então que a agilidade, que deveria ser ágil, muitas vezes acaba engessando? Exato. Porque a gente tem que ter as reuniões de 15 minutos, onde 10 minutos são pra... E aí, o que você comeu ontem? Onde você foi e tal? Vamos fazer o quebra-gelo para depois correr com tudo e tem que ser naquele horário. Perfeito. É isso. Então, o que era para ser ágil, muitas vezes acaba engessando. E aí, as pessoas se veem como? Quando chega a agilidade, elas pensam, poxa, eu fazia isso aqui, agora eu tenho que fazer isso aqui mais um calabouço de ferramentas, de práticas, de coisas que não vão me agregar
no dia a dia, né? Aham. Um grande exemplo é o OKR, que é Objetivo e Resultado Chaves. Como ele deveria? Ele deveria ser o quê? O que vai me guiar? Então, qual que é o meu objetivo e como eu sei que eu estou atingindo esse objetivo? E Aham. geralmente é o que eu estou fazendo consigo conectar com os objetivos que me deram. E não o inverso que Entendi. deveria ser. Entendi. E aí fica uma coisa mais fechadinha também de avaliação de botar uma pressão, né? Tipo, você tem que alcançar tais índices, tais coisas e tal. Isso. Então acaba Mas sendo... assim, a gente acaba sendo muito bom de aprender ler um livro, ver uma técnica e aplicar a técnica. Tipo, se eu tiver quadradinho no livro, eu sinto que eu tô bem. Mas e para aprender uma cultura? Como que eu transito disso? De uma coisa engessada para entender a cultura? Onde que eu aprendo a cultura? A gente só aprende uma cultura vivendo ela, Aham. né? Então, trazendo para o nosso dia a dia, independente da agilidade. Se eu falo, eu quero viver a cultura americana, aqui no Brasil, eu consigo vivenciar? Eu consigo me aculturar como que o norte-americano vive? Não, eu vou ter que ir lá para os Estados Unidos, quero viver a cultura do Canadá. Eu tenho que ir lá no Canadá, Irlanda, Inglaterra, eu preciso ir e viver aquela cultura. A agilidade não é diferente. Então, se eu falo, pega os valores da agilidade, adaptabilidade, como eu consigo viver adaptabilidade? Mapeia no teu contexto e quando acontecer a situação, lembre-se que você tem que exercitar algo diferente. O que eu quero dizer? Onde que eu vivo adaptabilidade no meu contexto? Quando o usuário me pede uma mudança de última hora. Sim. E aí a gente conecta com a palestra Geralmente ali do não Marcelo. acontece. Nunca vi acontece. isso. Imagina. E aí a gente conecta com a palestra do Marcelo, que é Aham. quem que você vira? Qual que é a bruxa má quando o teu usuário pede uma mudança de última hora? Aham. Eu aceito? Não, não aceito de boa, né? Vou primeiro xingar, achar ruim, falar que não dá. Então vamos tentar fazer o contrário, que é, chegou essa mudança, eu preciso me adaptar. E leva isso para tua vida. Eu levo Aham. agilidade para minha vida, Isso é legal. que é, poxa, eu tenho isso aqui programado para o meu dia, mas surgiu isso agora. Aham. Como que eu me adapto para conseguir aderir àquela mudança? Tem como? Exemplo, ontem, quando o André Noel chegou para mim, o que você vai fazer meio dia e meio? Eu falei, olha, Para vocês verem como a parte de planejamento nossa é bem elaborada, com super muita funciona, antecedência. entendeu? Um roteirinho bem escrito. O que você vai fazer meio dia e meio? Eu falei, olha, eu vou estar coordenando amanhã a trilha de Genai para agilidade. E aí Muito você legal. sabe que fica o foco o dia inteiro. Ele falou, mas tem outros coordenadores. Ou seja, ele começou a me cutucar quanto você não vai se adaptar. Foi o que eu pensei, tua agilidade, como é que eu vou viver um plano? Então, assim, vamos viver a mudança mais do que um plano. Mandei mensagem para os outros coordenadores, vocês vão estar lá nesse momento, vocês conseguem seguir ali para eu sair uns 15 minutinhos antes? Não consegue, tudo de boa e eu tô aqui, né? Realizando um sonho de frente com o André Noel aqui no podcast do TDC. Então, assim, é o se adaptar, né? Aham. E mudança sempre vai dar um gatilho negativo. Ninguém chegou a algo e falou, puxa, que feliz aconteceu, a menos que você não queria fazer aquilo que estava ali, né? Tipo, vou pra academia, choveu, puxa, que triste, né? Você nem estava a fim de ir. Mas se é algo que você se planejou, se você se organizou e você quer aquilo, vem a mudança, é ruim. Mudança, a gente não recebe ela de braços abertos. Então, você cada vez mais exercitar na tua vida, estar aberto você consegue o quê? Viver o valor da adaptabilidade Aham. e trazer para o teu contexto no local de trabalho, muito mais fácil quando o usuário vai lá e pede a mudança e você passa a agir, porque você mudou um hábito, você está mudando um comportamento, e aí você começa o quê? Viver uma cultura. E isso foi só um pedacinho e falando de adaptabilidade. Tem um mundo quando a gente fala de culturagem. Que legal, muito bom. Inclusive, uma vez eu estava dando uma aula sobre metodologias ágeis e eu trouxe um exemplo. Você assiste a série Flash, The Flash? Já assisti a alguns episódios. Lembra do Capitão Frio? Uhum. Capitão Cold, Capitão Frio, ele tem uma frase que eu falo que é muito de agilidade.
ele fala sempre, faça o plano, siga a risca o plano, espere o plano dar errado e jogue fora o plano. Perfeito. Isso é agilidade. Exato. E eu acho legal que a Guai realmente ela vive a agilidade no dia a dia, ela enxerga a agilidade nas coisas. Que você estava falando, eu lembrei. Não sei se você vai lembrar de uma época que eu perdi o celular na praia, no meio da água. Eu contei na internet o que aconteceu. Foi assim, eu estava na praia, e aí eu estava com o celular, não era esse, mas era um celular novo, que eu tinha gastado um monte nele, eu estava até com dó, assim, de estar com ele. Coloquei naquelas capinhas para poder entrar na água, tirar foto, aquelas coisas todas. Família grande, a gente fica tirando foto o tempo todo. Eu fico com receio de entrar na água com ele, mas entrei e tal, a cordinha e tudo mais, tá beleza, tá. Aí, de repente, numa onda, caiu na minha mão, dentro da água, na praia. Aquela situação. E aí a praia, você olha pro chão, você não enxerga, você não vê nada. E eu perdi o celular dentro da água. E eu tava desesperado. E eu comecei a procurar e chamar, todo mundo tava perto. Gente, me ajuda a procurar. Eu perdi, então eu expliquei como que era, onde que tava. Aí a gente ficou, talvez uns 5 minutos. Mas parecia meia hora. Que a gente ficou procurando e não aparecia. Até que uma pessoa achou. Tipo, no meio da bagunça e tal. E eu contei isso na internet e eu achei muito legal que você comentou depois da questão de chamar a equipe, anunciar o problema. Eu não lembro nem como você explicou. Eu falei, olha, a Guai identificou a agilidade no processo, né? Identifica o problema, chama as pessoas, mobiliza o time e tal. Não lembro exatamente como foi, mas achei muito legal a análise. Que legal. Não, mas é exatamente isso. Eu dei uma aula de gestão de projetos ágeis alguns finais de semana atrás e eu trouxe uma analogia do MasterChef e de um programa que é menos conhecido, mas que se chama Que Seja Doce. E eu Não falei, conheço. ele é menos conhecido, é da GNT. E eu Aham. falei assim, olha, o MasterChef é uma gestão que a gente chama preditiva, que é o do PMP. Por quê? Você planeja fazer aquele prato. Sim. E quando você planeja, o mercado abre e você tem o tempo certo para pegar todos os ingredientes. O que acontece se você esquece o ingrediente? Já era. Ou você pede para um colega e o colega tem que ser bonzinho em te ceder, ou você vai ter que fazer tua receita sem aquilo. O mercado não abre. O mercado não abre. E durante o processo do cozimento, quase não existe feedback. Só no final, quando os jurados vão provar o prato, fala, olha, faltou sal, faltou isso. Sendo que eles podiam ter dado os pitacos no meio do caminho para você entregar algo que ia gerar mais valor, um prato mais gostoso para eles. Aham. Quando a gente vai para o Que Seja Doce, eu falo que é em pequenas iterações. Por quê? Num primeiro momento, primeiro que o mercado, entre aspas, lá não tem um mercado, tem um lugar onde ele pega o ingrediente, fica aberto o tempo inteiro. Aham. Ou seja, você consegue se adaptando. Poxa, queimou meu creme brulee, vou fazer um doce de leite. Vou lá e pego o leite condensado ao invés de fazer um outro creme brulee. Você vai se adaptando. E num primeiro momento eles provam aquilo. Então, se é um bolo, eles vão provar o quê? O bolo em si, como que tá o recheio que você quer servir. E eles dão um pitaco ali, falam, olha, Legal. tá bom, só que eu acho que ficou muito doce. Se você usar uma cobertura com cacau 70% com este recheio, vai ficar melhor. Ou tira essas nozes, ou passa essas nozes na frigideira para trazer a crocância. E aí, num segundo momento, os candidatos, que são os doceiros, eles têm a possibilidade de adaptar. Aham. E aí que tá o pulo do gato, porque você vê que os cozinheiros que se adaptam vencem o programa, ou seja, Que legal. aqueles que ouviu de passa as nozes na frigideira para ficar crocante e traz o chocolate ali, o cacau 70%, o cliente está falando o que ele quer. É isso. Aham. Por mais que você não concorde que vai ficar tão bom, Não, eu sempre É o fiz assim, cliente eu sei quer. como que faz, deixa eu fazer do Exato. meu jeito. Você vê isso. Não, eu sempre fiz assim e na minha doceria funciona. Mas na tua doceria é um outro público. Aquele público, aquele cliente que é aquele valor. Adapte ao seu público. E aí você vê que a pessoa vai lá, adapta, ganha. E aquela que é Legal. resistente à mudança e segue o mesmo método,
Não ganha. Por quê? Porque ele já tinha falado como ele queria. E aí fica a minha dica. Se for doce, joga leite condensado. Se for salgado, joga queijo. Não tem como Resolve dar tudo. ruim. Não tem como dar ruim. Queijo e leite condensado. Exato. E aí, inclusive ontem a gente comeu num lugar que o Burns pediu um queijo com um melado. Então você pode misturar as ideias, ó. Funciona. Eu vi hambúrguer com doce de leite, eu vi. Não. Eu fiquei curiosa para experimentar. Muito bom. Mas o que eu ia falar é que no nosso caso, puxando ali para o desenvolvimento, é exatamente isso. Tipo, você planejou fazer. O mais importante não é a sua entrega. O mais importante é resolver o problema do usuário. Então, às vezes a sua entrega não resolve o problema do usuário. E você não enxergou isso. E aí é o que você Perfeito. falou, o usuário fazendo as interações, ele vai te dizer, ó, tá indo pelo caminho errado. Precisa voltar, precisa arrumar. E aí você não precisa, tipo, mas eu preciso terminar isso na minha sprint, porque eu tenho que entregar e tal. Não, precisa mudar, né? Precisa adaptar. O que eu mais escuto é usuário, o cliente não sabe o que ele quer. Aí eu falo assim, e você sabe o que o cliente quer? Descubram juntos nessa jornada. Exato, é aquela frase que não é uma frase errada, mas às vezes interpretada errada de venda o que o cliente quer e entregue o que ele precisa. É isso. Aí, tipo assim, realmente, ele não sabe o que quer geralmente, mas é isso que você falou. Você sabe. Como que vai saber? Aí envolve mais coisas, né? Testes, vamos meter a cara, vamos analisar, vamos adaptar. Boa. E cenário, né? Quem nunca mudou de ideia na vida? Exato. Maravilha. Bom, só aproveitando aqui, nós estamos tomando o nosso cafezinho. Eu tomei já o meu café, eu já acabei com ele. Com as nossas canecas, olha que bonitinho, canecas da loja Developers Live Store. Eu estou fazendo uma propaganda porque é quem mantém a gente aqui, ó, nossa própria loja, né? Então vocês podem dar uma olhada, vou deixar o link também para vocês. Temos canecas, camisetas, olha que bonitinho, tem um monte de coisa legal lá. E aí quem cuida é o Burns, que eu mencionei ele aqui, dá um beijo pro Burns, um abraço para ele. E ele está por aqui também correndo de um lado para o outro. Mas muito bom. E aí, como está o seu café? Na verdade, o café não é produzido pela gente, né? Mas como está a sua caneca? A minha caneca tá maravilhosa. Inclusive aqui, ó, ela Presente. Olha, ela já se adaptou à mudança de IA e temos aqui, apertem os cintos que o Copilot sumiu, que é o mesmo da camiseta dele. E um abraço para o Magu, o grande Magu da Microsoft, que chegou num outro TDC para mim e falou, cara, eu tenho uma ideia de frase para você botar numa camiseta. Ou ele falou caneca, mas tudo bem. Aí ele que me deu essa frase. Que chique, que da hora. Beleza. Curti. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de TDC? Vamos, Eu sei que- amo. Falando em TDC, geralmente eu dou uma puxada de sardinha, eu sempre falo de eventos, porque é legal, mas o TDC é um evento muito massa que a gente sempre tá. E eu sei que a Guai é uma das maiores fãs e entusiastas de TDC. Quer falar um pouquinho pra gente? Ai, eu amo o TDC. Desde que ele entrou na minha vida, nunca mais saiu. Por quê? O Verdade. que acontece? Acontece tudo aqui, né? Então, assim, hoje meus melhores amigos saíram do TDC. Ó, André Noel tá aqui como prova viva disso daqui. As conexões que a gente faz, a realização do sonho. Como eu falei, conheci há 11 anos atrás a vida de programador e hoje ele tá aqui sendo meu amigo, né? Carreira, né? Então, assim, quando a gente fala de networking, o que vem na mente? Carreira, né? E aqui ele te dá uma ampla possibilidade de desenvolver, tanto através de mentorias gratuitas. Tem Sim. mentoria do André Noel. foi ontem. Já foi, tava lotada, ouvi dizer. Encheu Já- inscrições, já né? Não foi todo tinha. mundo na hora, mas ficou Ó, legal, se eu foi soubesse, bem eu tinha bacana. ido, entendeu? Então, assim, mentorias gratuitas, onde as pessoas. Eu falo, você não vai ter tempo de cometer todos os erros do mundo. Então, aprenda um pouco com os erros dos outros para que você possa cometer novos. E olha que eu tenho bastante. Então, mentoria gratuita. Palestras. Temos palestras gratuitas também que as pessoas trazem ferramentas de como você consegue aplicar ali no teu contexto e você já vai com uma bagagem, né? Que eu falo, uma malinha de ferramentas mais incrementada.
Fora que aqui no stand você tem contato com várias empresas, com Muitas. várias vagas que você consegue se candidatar e também sair ali da mesmice. Então eu falo, o TDC nesse ponto de carreira de pessoas é sensacional. Encontrei a Yara aqui no meio do caminho outra hora e ela veio contar que o irmão de um palestrante procurando estágio já fez um contato ali no estande do BTG, já ajeitaram e tal e já assinou para Meu começar estágio aqui Deus. mesmo. Aí, é isso. Além da Yara, né, que é inspiração total, né? Eu falo que Exato. principalmente para as mulheres, não tem nada como você ver uma mulher que saiu de tecnologia, onde lá no passado era muito difícil para a gente, né, de Aham. mulher de tecnologia conseguir ter uma posição. E hoje assumir como CEO de uma grande empresa de eventos, que mais do que eventos, uma plataforma digital. Então, assim, é inspiração para a gente. Sim, e eu acho muito legal, porque o TDC, o pessoal que me acompanha já sabe o TDC que eu falo bastante. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, vai de um formato, vai de outro, mas eu queria falar para vocês, sempre tem o que a gente aprender muito. Eu mesmo, eu corri lá em cima, já dei umas conversas de mentoria para mim mesmo, já fui atrás de gente, já troquei ideia com as empresas. E uma coisa que ontem, na hora que eles fizeram a premiação do Rockstar, eu falei lá na frente que uma coisa que eu aprendi na minha carreira se a Yara te propuser alguma coisa, fala sim, porque dá muito certo. São oportunidades muito legais. Ela chegou para mim em 2014 e falou: Ó, tem o TDC, eu não conhecia o TDC, não conhecia a Yara, eu não lembro nem quem que fez o contato. E aí ela falou pra mim: ela foi num evento que alguma outra empresa falou de mim. E aí ela falou: eu queria fazer o desenho dos coordenadores do evento. Você faz? Na época eram 13 coordenadores. E aí ela me pegou e mandou uma imagem. Ela falou: o evento do Java, o evento mundial do Java, eu não lembro o nome do evento, eles fizeram, ficou muito legal e tal, e me mandou e falou: você faz uma coisa assim? A hora que eu olhei a imagem, eu quase caí pra trás, porque foi feito para alguém que realmente desenha, alguém que é desenhista. E eu sei desenhar no computador, eu tenho muita limitação para desenhar. E a pessoa fez um desenho todo estilizado, tipo, parecia aqueles desenhos do Simpsons, meio Onde Está o Wally? Um monte de gente. Então tinha uma cidade, tinha as pessoas no meio, tinha os easter eggs, tinha um monte de coisa. E ela falou: você faz uma coisa dessas? Aí eu olhei aquilo, pensei no que eu faço. Aí eu falei pra ela, falei: ó, nunca fiz, mas vamos. Eu falei: sabendo que eu nunca fiz, você topa e tal. Ela achou legal, ela falou: pra chegar no seu estilo mesmo. E comecei. E aí mudou muito de lá pra cá. Então de 2014 pra cá, de 13, agora cada edição tem mais de 100 pessoas. E aí eu falo pra ela que o meu desenho melhorou. Hoje eu faço tirinhas coloridas até por causa do TDC, porque aqui me força a fazer detalhes, me força a fazer coisas. Então melhorou no geral, me colocou mais em contato com empresas, mais em contato Fora com a pessoas. diversidade que trouxe para as tuas tirinhas que eu percebo ali. Isso, Então, a questão de diversidade é uma coisa interessante, porque é uma coisa que eu sempre quis incluir, e eu tive muito problema para desenhar. Eu vou te dizer que o personagem, o programador que tá aqui, inclusive, quando eu comecei, eu queria juntar histórias de programadores. E eu falei: eu quero pegar o estereótipo mais estereótipo, que é o barrigudo, cabeludo, que tá sempre com o café na mão. Ia ser preto e branco já por padrão, mas aquela pele de quem não toma sol por jeito nenhum, tá sempre. Usa óculos, aquela coisa toda. E sempre com uma camiseta engraçada, que é uma coisa que eu sempre gostei. E eu comecei assim com personagens básicos. E aí eu falei: começar a incluir mulheres no desenho. E eu tinha dificuldade para desenhar. Eu não conseguia desenhar de um jeito que ficasse parecendo. A primeira tirinha que eu desenhei mulheres, eu coloquei setinha. Isso são mulheres. Pra deixar assim meio, tipo... E aí eu fui me forçando. E com o desenho do TDC, eu fui melhorando, porque eu tive que colocar características que parecessem a pessoa de verdade. E aí, uma característica que logo cedo começou: a cor de pele, que eu também tinha dificuldade, muita dificuldade para colorir, para fazer coisas diferentes. E aí eu fui atrás e falei: eu vou pegar uma tabela de cores de pele para ter um padrão. E aí coloquei lá. E aí deixei as pessoas se identificarem com a cor de pele. Na verdade, no começo eu comecei por conta. Depois eu falei: são muitos tons, deixa a pessoa
se identificar melhor. E é uma coisa que eu quero até ampliar mais aquela tabela, porque eu acho ela meio limitada. E realmente me fez desenhar isso. Aí eu comecei a incluir nas tirinhas. Eu comecei a mudar os meus personagens da tirinha, pegando o jeito que eu desenhei no TDC e modificando pra botar um desenho um pouco melhor nas tirinhas. Mas foi bem isso daí. Até vir uma doida e falar, faz uma caneca pra mim que é recursiva, né? Essa doida sou eu, gente. E eu sou apaixonado por recursividade, então é muito legal. É uma caneca que dentro da caneca tem a própria caneca e assim por diante. É isso. Muito legal. Uma vez uma pessoa fez uma caricatura minha, tipo, me desenhou um outro desenho que desenha de verdade. Aí eu fiz uma camiseta, comigo na camiseta. E na camiseta eu tinha o personagem dele e fiz uma recursão um pouco diferente. Ficou legal. Legal. Muito bom. Mas eu desviei um pouco o assunto. E estamos falando das oportunidades do TDC. O TDC dá muita oportunidade legal. Oportunidade de encontrar gente. Ó, a Gi tá passando ali, já deu um tchauzinho. O pessoal... Ó, inclusive acho que ela me ouviu. Ela olhou bem na hora que eu falei. Isso. Ó... Eu pessoal tenho uma passa- entrevista com ele depois do Vinícius ali, ó, à Então, tarde. É muito legal o É. ambiente. Venham pro TDC, conheçam. Isso aí. Deixa eu te perguntar, a gente tá quase caminhando pro final. Quero te perguntar, assim, uma história marcante. Você tem alguma coisa, uma história de gambiarra, uma história emocionante, alguma coisa que queira compartilhar? Ou alguma história de tempos de dev, pepinos e coisas assim, alguma coisa que... Pode ser até um Tem. pouco mais pro lado engraçado, pode ser pro lado trágico, qualquer coisa. Tem uma história de quando era programadora. Eu lembro que a gente tinha feito um projeto de expurgo de base de dados, né? Então, gente, Que base joia. de dados, né? Hoje cloud, então a gente usava base de dados. E aí que eu ali tinha que, na época, né, não tinha divisão de papel, então agora é gestora de projeto, ela codificava, Tranquilo, tem muita empresa que ainda não tem. testava, implantava. E aí eu fiz ali todo o expurgo, passamos o final de semana expurgando. Só que eu expurguei demais, eu acho que dei laxante demais dentro daquele script. Conta aí, o que seria expurgar? Expurgar é você tirar dados, excluir dados a partir de uma determinada regra para diminuir a quantidade ali de dados não úteis num banco de dados, e aí você consegue fazer uma indexação melhor para, na hora de buscar o dado, trazer mais rapidamente a resposta ali para o Uma usuário. faxina, uma limpeza. É isso. Boa. E tinha todas as regras, porque não é simplesmente deletar, tem vários relacionamentos de tabela, então se você excluir um dado, tem que excluir do outro antes e tal. De repente, nem tinha percebido, mas excluir coisas a mais. E Quem nunca? quando precisou, digamos, abrir ali a central telefônica trazendo os dados das pessoas, que era automático, caía a ligação e trazia os dados da pessoa para a tela para que você conseguisse fazer o contato daquela pessoa, como se fosse um telemarketing. Aham. Agora imagina alguém ligando para você, André Noel, às 6 da manhã, 7 da manhã, a pessoa não ter os seus dados no computador, você falar alô e eu ficar muda, porque eu não sei quem você é e o que eu vou te oferecer, porque simplesmente não veio os seus dados, mas caiu tua ligação. Ou seja, deletei o André Noel de uma tabela e esqueci de deletar o André Noel de outra tabela. Aquilo gelou meu coração. Eu falei, é hoje que eu perco meu emprego. É hoje que a boca dos meus cachorrinhos param de ser alimentadas, porque eu não tenho filhos humanos. Mas aí botou a culpa no estagiário, tá tudo certo. E o estagiário, no caso, era eu, porque eu estava no projeto sozinha, não tinha nem como dizer que não era. Então, eu acho que aquele foi o momento mais difícil, desafiador da minha vida. Porque eu era nova de emprego, eu Aham. achei que eu ia ali perder o meu trabalho. Mas deu tudo certo no final. Maravilha. E como que resolveu? Fiquei curioso. Chamamos uma pessoa especialista, né, que conseguiu recuperar
todo o script dos dados que tinham caído para aquela situação para popular a tabela de novo na mão. Aham. Então, quando caísse a ligação do André Noel, a pessoa soubesse que era o André Noel. Muito bom. Ou seja, guardem seus logs. É isso. Maravilha. Bom, a gente já tem aqui mais um tempinho. Eu achei que a gente já estava no final, mas tem mais um tempinho. Podemos então falar um pouquinho de coisas em geral. O que que você gosta de fazer? O que que move seu coração e tudo mais? Eu amo treinar musculação, então já. Eu devia estar com a sua caricatura A aqui. minha Vamos caricatura colocar na não edição. tá aqui. É isso, então. A sua caricatura mostra isso, mas pode falar. Várias coisas mudaram na minha caricatura. Aquilo nunca mudou. Sempre verdade. água segurando a barra, né? Aham. E uma coisa que o André Noel não sabe, mas aquela sei. caricatura muitas vezes me motiva, né? Então, Que durante legal. a pandemia, em um certo momento eu me perdi. Eu estava num relacionamento tóxico, eu estava isolada por conta da pandemia e não tinha como ir para academia, treinar, era exercício em casa, só que o em casa era tóxico, porque eu vivia com meu namorado naquela época. Foi um momento muito difícil e que eu ganhei muito peso, né? Então, assim, eu ganhei mais de 20 quilos por não treinar e por comer errado. E eu olhava para minha caricatura e eu me lembrava de quem eu era. Eu me lembrava da minha essência. E aquilo me deu força para falar: não, eu vou mudar a situação. E foi quando eu saí daquele relacionamento e me dediquei a fazer exercícios em casa. Então, comprei lá as minhas barras, os meus halteres e comecei a fazer exercício e perdi aqueles 20 quilos que eu Que tinha legal. ganhado a mais e me deu força. Então, assim, eu amo treinar e por isso que eu falo que eu amo a minha caricatura, porque quando eu esqueço quem eu sou, ela me relembra. Que Então, legal. todos os dias no calendário eu tenho a minha caricatura, porque eu acordo olhando para as coisas e na minha caricatura eu coloquei as coisas que mais dão valor à minha vida. Então, é a Guaca, a camiseta do TDC, que me conecta com o meu propósito de ajudar e inspirar pessoas a serem a sua melhor versão, a se transformarem na melhor versão delas. Aham. A minha barra, que é a primeira coisa que eu faço no dia, que é meu treino, é inegociável, então eu tenho que acordar cedo. Por mais que eu tenha um compromisso 8 da manhã, eu acordo mais cedo que isso e realizo meus exercícios. Então a primeira coisa é inegociável. Tenho o meu cachorrinho e a minha calopsita, que são os meus filhos bichólogos ali, né? Eu sou Aham. mãe bichológica, então são os meus amores. E a minha identidade como mulher negra que eu quero alavancar ali nas pessoas. Eu falo que a minha bandeira de diversidade somos todos iguais, independente da nossa cor. Então legal. é o meu cabelo cacheadinho, é a minha cor. Então, e algo que eu amo de paixão, que é a neurociência. Então eu tenho meu livrinho por baixo de neurociência, que foi quando o André perguntou no início do podcast de tudo isso que você mais gosta Aham. é compreender o comportamento humano. E a minha caneca, né? Meu café que eu não vivo sem. Que Então, legal. é isso. Muito bom, gostei muito. Eu não sabia dessa parte da história assim, desse jeito. Fiquei muito feliz. E eu tenho uma pergunta, André. pra Pergunte. você. Qual foi o insight na tua vida que você falou, vou começar a desenhar aqui, trazendo histórias cômicas? Seria, como que é? Seria cômico se não fosse trágico. E Aham. começar a desenhar. Qual foi aquele primeiro clique que te deu? Olha, eu sempre quis fazer coisas um pouco mais engraçadas. Eu sempre trouxe essa parte engraçada. Eu costumo dizer assim que num time, numa reunião, eu sou o alívio cômico. Eu quebro um pouquinho. Semana passada a gente estava numa daily e tal, e aí eu fiz uma pergunta e o rapaz falou, o líder lá, ele falou: eu fico impressionado de como que o Noel parece que vai falar uma coisa séria e faz uma piada. Aí, mas falando no bom sentido, né? E eu queria fazer coisas engraçadas. Eu comecei a fazer coisas em texto, né? Então, o perfil Programador Real começou no Twitter para falar de coisa engraçada, de programação, coisa assim.
E como eu sempre gostei de quadrinhos, tirinha de jornal, Garfield, Gilbert, coisa assim, na época eu acompanhava muito Nerdson e Vida de Suporte, e aí me deu vontade de fazer uma coisa parecida. Eu já vivi histórias engraçadas, eu já ouvi histórias engraçadas, sei que muita gente tem história engraçada, então vou transformar em tirinha. E aí eu sabia fazer desenho vetorial no computador, principalmente imitando outros desenhos. Aí eu falei com o outro André, do Vida de Suporte, falei, cara, eu posso fazer uma coisa tipo a sua, só que diferente, basear no seu desenho, fazer o Vida de Programador, você fala de suporte, eu falo de programação, blá, blá, blá. Ele falou, manda ver. Falei, beleza. Aí eu desenhei por cima do desenho dele e fui modificando, então, isso que eu falei da dificuldade que eu tenho de fazer assim, eu fui aprendendo até melhor com isso. Mas aí eu comecei com histórias que eram familiares para mim e já coloquei no site uma área lá para a pessoa enviar histórias. E começou a chegar muita história, muitas, né? E eu me divirto com isso. Eu leio a história das pessoas, adapto para tirinha, coloco lá. Isso é um desestresse para mim e também para o pessoal que manda história. Já recebi muita mensagem, nossa, a hora que saiu a minha história, deu aquele alívio, nossa, olha a minha história lá e tal. Ou às vezes a pessoa lê uma história que ela já viveu e acaba retroalimentando isso é muito legal. Que legal. E aí a gente voltou no início da conversa, que é o poder da história, do O storytelling. poder da história, exatamente. Uma coisa que eu aprendi é que as pessoas gostam de histórias que elas se identifiquem, histórias que sejam curtas e que elas consigam, assim, tipo, ler, identificar, interagir e pronto, e continua o dia. Então, isso deu muito certo com as tirinhas. Muito legal. E fica aí de novo o convite. Eu fiz isso no passado, esse convite. Falei que a gente precisava criar o Vida de Agilista, né? Então, Muito bom. Vamos fazer de forma ágil. é isso aí. Maravilha. Muito obrigado pela pergunta, muito legal. Eu que agradeço. E muito obrigado pela participação. Foi muito legal conversar contigo. Eu sempre gosto de conversar com você, mas legal conversar junto com todo mundo aqui. Eu que agradeço o convite, me senti muito feliz mesmo. É um prazerzaço. É daquelas coisas que eu falo, não tinha nem roupa para ir neste podcast, gente. Se não tiver, você passa ali na loja Developers Life. Ó, o jabá. Ah! Boa. Mas é isso. Brigadão. Gente, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o nosso podcast. Ele costuma ter hiatos, às vezes eu fico um tempo sem publicar, faz tempo que eu tô sem publicar, e quando eu publico algo novo, eu enrolei tudo. Eu falo que eu comecei uma nova temporada, então estamos inaugurando uma nova temporada aqui. Oh. Vamos ver se eu volto à minha regularidade, mas muito obrigado, gostei E muito. posso deixar minha rede social aí? Eu ia até te pedir, eu tava esquecendo, foi bom você me lembrar. Diz aí, manda mensagem. Em todas as redes eu tô como Guaicara G, que é GUAYCARA. Então você me encontra assim no Twitter, você me encontra no Insta e no LinkedIn também. E também vocês podem ver na descrição do episódio. Se vocês estiverem assistindo o vídeo, que é raro ter vídeo, mas agora tem vídeo, você pode ver na parte de baixo do vídeo. Se estiver ouvindo só o áudio, você pode ver na parte de baixo do seu áudio. Na descrição também. E aí vocês podem encontrar. E se também esquecer tudo, manda mensagem pra mim, fala qual que é o contato da Guai, eu passo tudo. Até o telefone dela, pra você ligar pra ela, passo. Brincadeira, tá tudo certo. Mas é isso, gente. Obrigadão por todo mundo que acompanhou. Obrigado, Guai. Muito legal. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, André. É um prazerzaço. Espero vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.